Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Amém. Abra o capítulo de número 22. Nós louvamos a Deus pela oportunidade, uma vez mais. Nós louvamos a Deus pela oportunidade, uma vez mais, de poder estar esta manhã na sua presença e juntos celebrarmos ao Senhor através do ato da ceia, que logo mais estaremos por, e também desta comunhão maravilhosa. Agradeço também por poder estarmos fazendo uso da palavra por, e também desta comunhão maravilhosa. Agradeço também por poder estarmos fazendo uso da palavra de Deus uma vez mais, e rogo aos irmãos, enquanto prego, os irmãos em intercessão e também nossos corações. Irmãos, Lucas capítulo 22, versículo de número 30. Irmãos, Lucas capítulo 22, versículo de número 35. Escrito está: então ele disse-lhes, como também seu alforge, e o que não tem espada, venda sua veste e compre, como também seu alforge, e o que não tem espada, venda sua veste e compre uma, pois eu vos digo que é necessário que aquilo que está escrito contado entre os transgressores, porque as coisas que me dizem a respeito do Senhor, eis aqui estão duas espadas. E ele disse, é o suficiente. Outra versão, e ele disse, é o suficiente. Outra versão, basta. No versículo de número 48, mas Jesus lhe disse, Judas, com beijo tu traz o Filho do Homem? Quando disseram-lhe, Senhor, feriremos com a espada? E ele feriu, e um deles feriremos com a espada? E ele feriu, e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Jesus respondendo disse, permite ainda isto? E tocando a sua orelha, o curou. Amém? Eu estou usando a King James, a versão um pouco diferente. Esses versículos que ora lemos está inserido no contexto que nos últimos momentos do ministério terreno, está inserido no contexto que nos últimos momentos do ministério terreno de Jesus, aonde aponta para o propósito, o ápice do propósito, que é a crucificação. Nós deparamos com um enredo aqui bastante interessante, e no meio deles tem algumas observações a ser feito. Primeiro, as palavras que Jesus, eles que deveriam adquirir espada. Lembra-se quando ele via de 2 a 2 e espada. Ele fala para não levar alforge, para não levar objetos a qual poderia atrapalhar-nos no processo para não levar, mas eu providenciaria tudo, e porventura faltou alguma coisa, e eles disseram não. Mas a ideia do texto é justamente o que já vinham se proferir quando Cristo é visto na visão do profeta, como aquele que está sendo crucificado, aquele que já estava sem forma, do profeta, como aquele que está sendo crucificado, aquele que já estava sem forma, sem formosura alguma, devido todo o sofrimento. Então Jesus, ele está trazendo para os seus ali, a respeito do sofrimento, e aquilo que o próprio texto vai nos dizer no versículo 5, as trevas. Então Jesus está apontando para um período muito crucial e bastante tenebroso, podemos assim dizer, para aquele momento. E os discípulos, parece que eles não entendem, como na grande maioria das vezes, a ideia de um Messias, de um poder político, que não dava para enxergar Cristo sendo humilhado, Cristo sendo preso, muito menos o Cristo, o ungido de Deus,
da pessoa de Jesus. E aí eles têm uma ideia equivocada e uma má interpretação, até podemos afirmar, uma não compreensão daquilo que Jesus estava naquele momento dizendo. E Jesus, então, começa a dizer, então, adquire duas espadas. Nós temos duas. Lembre-se que, mesmo que eles tenham essas duas espadas, se Jesus estivesse falando a respeito de uma batalha física, essas duas espadas, obviamente, não seria suficiente. Temos apenas os 12 chamados, lembrando que um está do outro lado, né? Judas está, nesse momento, executando a traição, mas nós temos aqui a ideia que não cabe, elas seriam totalmente insuficientes. E aí, no versículo 49, quando já estava aquele grupo representando ali a classe do sumo sacerdote, ali os emissários, os soldados e mais os servos, que aqui não é uma reunião amigável, então houve um embate ali, e a pergunta que eles fizeram é justamente essa: Senhor, feriremos com a espada? Olha a ideia que eles têm de batalha, luta física. Senhor, feriremos a espada? E um deles, com certeza, Senhor, feriremos a espada? E um deles, com certeza, nós sabemos que João capítulo 19, versículo 10 e 11, narra que é Pedro, ele fere o servo do sumo sacerdote. Deixa aqui uma frase que alguns, por alguma ideia, por alguma razão, ou por algum documentário extra-bíblica, eles diz que esse ferir a orelha, eles querem associar ali, mas eles querem associar e dizer que esse homem, servo do sumo sacerdote, que João capítulo 19, versículo, e dizer que esse homem, servo do sumo sacerdote, que João capítulo 19, versículo 10, fala que é justamente Malco, ele é ferido por Pedro. Nesse enredo, Malco, ele entra apenas, não se tem referências sobre ele, há vários comentários, há várias ideias, e há também vários frutos da imaginação. Sobre ele há vários comentários, há várias ideias, e há também vários frutos da imaginações, e algumas ideias pregadas, mas o texto deixa bem claro que ele entrou nesse enredo muito rápido, um acontecimento muito aleatório, mediante tudo aquilo que estava acontecendo, pois a espinha dorsal, a paixão de Cristo, a morte expiatória de Cristo, até porque a razão do evangelho, o centro do evangelho não é o homem, a morte expiatória de Cristo, até porque a razão do evangelho, o centro do evangelho não é o homem, o centro ainda é Cristo, o homem é o alvo. O homem é o alvo, mas usam-se isso, cantam sobre isso para falar que feriu o sonho de um homem que tinha um sonho de ser sacerdote. É bem verdade que dentro da classe sacerdotal, nesse caso 2 sacerdotes famosos no período do Novo Testamento, Anás e Caifás, e é bem verdade que eles têm grupos de servos que servia a sua classe. Sim, alguns, nós sabemos que temos ali os guardas do templo, que eram os comandantes do templo. Nós temos algumas pessoas, algumas classes, comandante do templo. Nós temos algumas pessoas, algumas classes que servia o sumo sacerdote. Alguns deles, até mesmo esses que guardavam o templo, eles iriam, na ausência, por necessidade, assumir ali a função, ou temporariamente, do sumo sacerdote. Lembrando que quando fala do sacerdote no Novo Testamento, tem uma diferença muito grande nos critérios do Antigo Testamento, porque se olharmos em Êxodo, o sacerdócio do Antigo Testamento, Deus, mesmo que separe
Deus mesmo que ordena, Deus mesmo que dá diretriz. No Novo Testamento, já com todo o período histórico de Israel, inclusive o período interbíblico, aquilo que nós chamamos o período dos 400 anos de silêncio, silêncio de Deus, não que Deus não falava, é que não se profetas literários, não se levantaram profeta literário, profeta sempre teve, porque profetas literários, não se levantaram profeta literário, profeta sempre teve, porque pode ver, quando Jesus surge, nós já tínhamos profeta no Evangelho de Lucas, esses profetas é do período interbíblico, então de Naum, Amós, Miqueias, Jonas, que Deus jamais abandonou o seu povo. Sabe por quê? Porque o povo pode até por hábito abandonar Deus, mas Deus jamais abandona o seu povo. E observa aqui a questão é que dentro desse enredo, Pedro, que está a serviço do sumo sacerdote, que está a serviço, e aqui, querido, vem a osso que está a serviço do sumo sacerdote, que está a serviço, e aqui, querido, vem a nossa reflexão, na pessoa de Pedro, na pessoa de Malco, e também Pedro. Por que Pedro feriu ali este homem? Primeira razão que nós temos é a má compreensão. Feriu ali este homem. Primeira razão que nós temos é a má compreensão da mensagem e do propósito de Cristo. Vou repetir, ele tinha uma compreensão mal, ele fere porque ele está defendendo a causa, ele acredita que está defendendo a causa, ele acredita que está defendendo a Jesus, ele acredita que está lutando pelo reino, mas ele está fazendo com uma boa intenção, mas de uma forma entender o propósito de Deus, e tem até boa intenção, mas fazem as coisas da forma errada. Entenda que Pedro, e tem até boa intenção, mas fazem as coisas da forma errada. Entenda que Pedro, ele está fazendo algo com boa intenção, mas de uma forma errada. Segundo, o texto diz que eles estavam de noite. João vai dizer na sua primeira epístola que aquele que diz que ama o seu irmão, epístola, que aquele que diz que ama o seu irmão, mas o aborrece, esse está em trevas. Sabe por que Pedro vai ferir? Porque está escuro, está de noite, que está com Jesus, defende a causa, está na igreja, mas ainda está em trevas. Por isso que tem facilidade. Defende a causa, está na igreja, mas ainda está em trevas. Por isso que tem facilidade para ferir o outro. Por isso tem facilidade para atingir, para prejudicar. A luz vai raiar, porque está escrito em João capítulo 8, versículo em João capítulo 8, versículo 12, que Jesus afirma: eu sou a luz da vida. Terceira razão, Pedro fere porque está, quando Jesus chamou a Pedro, lá em Lucas capítulo 5, ele fala assim, lá em Lucas capítulo 5, ele fala assim, usando da sua profissão secular, Jesus vai dizer bem claro: vos farei pescadores. Bem claro, vos farei pescadores. Em Mateus capítulo 4 também, não falou, farei de vocês um espadachim. E pescador usa do que é próprio. Então ele é chamado para pescar, para a mesma coisa. Se nós observarmos bem, porque muitas vezes é a mesma coisa. Se nós observarmos bem, porque muitas vezes nós temos facilidade muito mais em ferir do que trazer, do que curar. O Senhor não falou, ei, use espada para com os outros, não, usa rede.
usa vara, usa espada para com os outros. Não, usa rede. Usa vara, usa anzol, traz de volta, resgata, seja canal de salvação, seja canal de cura, lá no livro é canal de salvação, seja canal de cura, lá no livro de Provérbios capítulo 12, versículo 18, vai dizer de uma ferramenta chamada língua, e é comparado com uma espada afiada. Nos Salmos de palavras também é comparada a uma espada afiada. Se não soubermos usar a ferramenta, vamos sair ferindo pessoas, sair machucando pessoas, mas a igreja não foi constituída para ferir, mas para ser canal de cura, a igreja não foi constituída para derrubar, mas para estraçar, mas para acolher. Deixa eu ver quem recebe esta mensagem. Uso do microfone, nós confundimos esse objeto, nós confundimos essa peça e achamos que microfone é espada para ficar atingindo os outros. É uma ferramenta com Deus que cura, com a palavra que liberta, com a palavra que restaura. Deixa eu ver quem está entendendo. Com a palavra que restaura. Deixa eu ver quem está entendendo. Aleluia. E observa, trevas no sentido físico, está num lugar escuro, não compreendeu e está usando a ferramenta de uma forma equivocada. Está num lugar escuro, não compreendeu e está usando a ferramenta de uma forma equivocada, e por que não uma ferramenta errada? Mas agora vem Malco, que ele está, alguns irmãos pregam sobre isso, sobre a vontade de Deus. Ele está, alguns irmãos pregam sobre isso, sobre a vontade de Deus. Vontade diretiva, vontade permissiva, vontade absoluta. E Malco está... Várias vezes foram prender Jesus, inclusive em Nazaré, na própria Jerusalém, e Jesus saía. Prender Jesus, inclusive em Nazaré, na própria Jerusalém, e Jesus saía, porque não era a hora. Quando não é a hora, meu irmão... Iam prender Jesus e saía. Eles iam com pedra, iam com espada, iam com pau. O próprio Jesus fala isso, observa. Olha o versículo 53. Eu tenho estado convosco no templo. E ainda ele continua dizendo, não estendeste a mão contra mim, que é estado convosco no templo. E ainda ele continua dizendo, não estendeste a mão contra mim. Quer dizer, várias vezes vocês tentaram, mas não deu certo. Agora vocês vêm com pau do poder das trevas. Por isso que Jesus fala aqui, irmão, só para nós entendermos, por que tinha hora que tinha hora que Jesus curava e ele falava, não conta para ninguém. Razão básica, fundamental compreender isso. É a hora dele ser glorificado. Ele ia ser glorificado, mas não sem a cruz. Porque tem gente que é assim, né? Ele ia ser glorificado, mas não sem a cruz. Porque tem gente que é assim, né? Nunca passou pelo caminho da cruz, mas quer a glorificação da fama. Do aplauso, do sucesso. E observa que ele está falando, não é hora. Mas agora era a hora. E Malco está justamente debaixo da vontade, enquanto Pedro não compreendeu a vontade de Deus, feriu aquele que estava debaixo da vontade. O fato de você estar na vontade, Senhor, eu te sirvo, Senhor, eu estou na tua casa, Senhor, eu temo o teu nome,
Senhor, eu estou na tua casa. Senhor, eu temo o teu nome. Senhor, eu observo a tua palavra. E por que está me acontecendo isso? Permaneça na vontade de Deus. Isso, permaneça na vontade de Deus. Às vezes nós não compreendemos o porquê, nós não compreendemos a razão de passar o que estamos, o porquê, nós não compreendemos a razão de passar o que estamos passando, mas não vamos sair debaixo da vontade de Deus, pois nos encontrar ainda é debaixo da vontade de Deus. Debaixo da vontade de Deus. E ele está sofrendo agora uma dor, porque dói, imagino que dói, cortar o dedo, sentindo dor, porque teve dor, irmãos. Ah, mal cortou a orelha e curou, não, teve dor, uma unha cravada, meu Deus, que alegria, né, cultuar a Deus junto com a senhora. Imagina, irmãos, a dor que aquele homem sentiu, mas ele não, por quê? Porque alguém não compreendeu. Irmãos, pega aí, agora trazendo para o nosso, quem não está, vai tentar inibir os seus projetos, as suas ações, até vai tentar inibir os seus projetos, as suas ações, até com palavras duras, porque acho que pior do que uma espada física é a espada da língua, né, que não vai respeitar o seu projeto, respeitar o teu sonho, simplesmente porque não entende a vontade de Deus, mas permanecer, respeitar o teu sonho, simplesmente porque não entende a vontade de Deus, mas permanecemos debaixo da vontade de Deus. Agora observa que Malco, ele que não merecia um benefício nenhum da pessoa de Jesus, humanamente falando. Porque ele foi a serviço da classe sacerdotal para prender Jesus, e não foi uma reunião amigável, como ora vos falei. Ele foi ferido por Pedro, mas eu quero chamar Pedro de homem. Ele foi ferido pelo homem, fale comigo, ele foi ferido pelo homem. Mas ele foi tocado por Jesus. Toca, Jesus cura. Jesus também tira a dor. E essa manhã vai ser noite de cura. Jesus também tira a dor. E essa manhã vai ser manhã disso. Jesus não somente vai tocar, restaurar, mas vai tirar as dores que foram causadas. Tocado, alguém poderia dizer: Malco, você não merece ser tocado por Jesus, porque tu fulgou. Você não merece ser tocado por Jesus, porque tu foi prendê-lo. Tu não merece ser restaurado por Jesus, porque tu foi prender. Tu não merece receber benefícios de Jesus, ainda que é debaixo da presciência de Deus, o ato, a forma ainda é injusta da presciência de Deus, o ato, a forma ainda é injusta, mas todavia Jesus não vai tratar Malco da forma que ele merecia. Sabe por que estamos aqui esta manhã? Porque Jesus não nos trata da forma que nós merecemos. Não, você não entendeu, vou repetir. Se Jesus nos tratasse da forma que nós merecemos, nenhum de nós estaríamos aqui. Oh, aleluia. Irmão, pega aí que eu vou ter que falar. Oh, aleluia. Irmão, pega aí que eu vou ter que falar isso. A religião, o sentimento religioso é diferente, irmão, do reino de Deus, porque o religioso, ele se sente
irmão, do reino de Deus, porque o religioso, ele se sente merecedor, porque ele ora, porque dá dízimo, porque prega, porque congrega, porque faz. Esse é o religioso. E digo, se não é a graça dele, a bondade dele, a misericórdia dele, deixa eu ver quem pega. E digo, se não é a graça dele, a bondade dele, a misericórdia dele, deixa eu ver quem pega, deixa eu ver quem pega. Calamande reprefácia. Graça de Deus, bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. Então adore, 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 adore esta maravilhosa dor da graça. Adore a Deus esta manhã. Então ele é ferido. E Jesus toca. E eu fecho a Bíblia. E Jesus toca. E eu fecho a Bíblia, porque já não tinha pregado para nós encerrar. Mas eu direito, aqui eu começo a pregar. Em casa, né, que a gente é doutrinado, né, pastor? Um outro ponto da mensagem, acho que melhorou. Não, pastor Francis. Agora imagine comigo uma conjectura. Malco converte, uma conjectura. Malco converte. Imagine a cena. Malco converte, pastor Fabiano. E recebe subindo o culto lá em Jerusalém, depois de Atos capítulo 2. E recebe subindo o culto lá em Jerusalém, depois de Atos capítulo 2. Todo alegre. E ele sobe lá em Jerusalém. E o culto está lá. Está Pedro. Estão presidindo o culto. Vamos pegar o modelo assembleano. Tiago, quem sabe, está presidindo o culto. Vamos pegar o modelo assembleano. Tiago, quem sabe, está presidindo o culto. João está cantando os hinos devocionais, os hinos da harpa. Aí de repente chega a hora da mensagem. E de repente Tiago fala: vamos ouvir a mensagem. Nosso irmão Pedro. E Pedro levanta para ouvir a mensagem. Nosso irmão Pedro. E Pedro levanta para pregar. Malco vai olhar para Pedro e vai lembrar do... Esse é o problema de muita gente. Sabe por que não conseguimos desfrutar das bênçãos presentes? Porque vivemos presos no passado. Porque olha as bênçãos presentes, porque vivemos presos no passado. Porque olha bem, tá certo que ele não tem amnésia. Ele pode lembrar, a questão não é lembrar. A questão é o sentimento. Esse homem está pregando, e outra coisa, Pedro não queria ferir Malco, Pedro queria matar, é na cabeça. Outra coisa, Pedro não queria ferir Malco, Pedro queria matar, é na cabeça. Alguém acha que já pegou aí. Ele queria na cabeça mesmo. Mas de repente ele erra, porque quem sabe... cabeça mesmo. Mas de repente ele erra, porque quem sabe Malco era meio, né, da capoeira, deu uma esquivada. E Malco das feridas que causaram a ele ou a ela. E isso serve em todo tipo de relacionamento interpessoal, na família, entre pais e filhos, entre cônjuges, entre amizades. Mas eu tenho uma notícia, você já falou essa comigo. Quem feriu foi o homem. Mas no mesmo ambiente que Malco foi... Mas eu tenho uma notícia, você já falou essa comigo. Quem feriu foi o homem. Mas no mesmo ambiente que Malco foi ferido, foi o ambiente que ele foi curado. Então Malco tem que... O que deve marcar não é a ferida causada pelo homem, mas é a cura proporcionada por Cristo. Mais satisfação se olhar para o passado e ver, é verdade que eu perdi, mas Deus me restituiu, é verdade que tem verdade que
eu perdi, mas Deus me restituiu. É verdade que tentaram me derrubar, mas Deus me sustentou. É verdade que eu perdi, mas Deus me resgatou. Olha para a sua vida de igreja, para a tua vida ministerial, e só de estar de igreja, para a tua vida ministerial, e só de estar aqui, já tem motivo para glorificar a Deus, porque se dependesse da espada na mão de, mas o toque de Jesus, a cura de Jesus, o milagre feito por Jesus, mas o toque de Jesus, a cura de Jesus, o milagre feito por Jesus. Aí eu fico observando, e é muito fácil identificar uma pessoa que não entendeu a cura, é quando ele pede perdão, porque existem algumas formas equivocadas de se pedir, é quando ele pede perdão, porque existem algumas formas equivocadas de se pedir perdão. Já viu aquele perdão, síndrome de Herodes, que ele fala assim, ó, vou lavar a mão, o cara fere o outro, perdão, meu pastor, só me perdoa? Aí eu falo assim, eu pedi perdão, se ele quiser me perdoar, amém, eu já fiz minha parte, perdoa? Aí eu falo assim, eu pedi perdão, se ele quiser me perdoar, amém, eu já fiz minha parte. Isso é horrível, porque a pessoa que fere tem que entender que do outro lado tem uma alma. Então, assim como eu tive intensidade, aqueles perdão cronológico, eu tenho que pedir perdão porque é Santa Ceia. Lógico, eu tenho que pedir perdão porque é Santa Ceia. A pessoa que vai ouvir vai ficar em dúvida. Será que está arrependido ou será que ele quer participar da ceia sem condenação? Outro tipo tem perdão, aquele tipo de perdão pedido que não é pedido de perdão, é uma acusação. Olha, você me perdoa, tipo de perdão pedido que não é pedido de perdão, é uma acusação. Olha, você me perdoa porque eu fiz ou eu falei, mas também nem o que você fez. Você está pedindo perdão ou você está acusando? Outra justificativa. Olha, você me desculpa, você me perdoa, é que eu estava muito nervosa. Outra justificativa. Olha, você me desculpa, você me perdoa, é que eu estava muito nervosa. Mas que dia que você estava calma? Estava muito agitado. Isso acontece em todos os ambientes de relacionamento. Você está pedindo perdão, está justificando. Em todos os ambientes de relacionamento. Você está pedindo perdão, está justificando. Está auto-justificando. Às vezes acontece, mas aí a frase pode ser outra. Você me perdoa? A frase pode ser outra. Você me perdoa? Olha, eu estava realmente irritado, mas eu não justifico o que eu fiz. Não justifica o que eu falei. Vamos ter uma vida mais saudável. Não justifica o que eu falei. Vamos ter uma vida mais saudável. E o perdão sem reparação? Pastor, como que é o perdão sem reparação? Pastor, como que é o perdão sem reparação? Isso já vem desde o Antigo Testamento, viu? Pastor, aqui não tem. Isso eu não falava. Esse negócio de pregador que tem mania de não tem. Isso eu não falava. Esse negócio de pregador que tem mania de pregar, aqui não tem. Não, então não prega, irmão. Vai pregar onde tem. Tem todo lugar tem. Onde nós somos mal, mas tem hora que nós somos Pedro também, cuidado, que às vezes vai ter mania de vítima, né? Eu sou a vítima, mas tem hora que eu sou Pedro. Cuidado, que às vezes vai ter mania de vítima, né? Eu sou a vítima, mas tem hora que eu sou Pedro. Por isso que é o processo de crescimento espiritual, amadurecimento. Agora, aí tem aquele tipo de perdão. Agora, aí tem aquele tipo de perdão sem reparação, a mesma intensidade. Aí eu saio falando de para um, para outro, do outro. Aí depois eu descubro que eu equivoquei. Eu não tinha que outro do outro. Aí depois eu descubro que eu equivoquei. Eu não tinha que voltar. Falei, irmão, sabe aquilo que eu falei do pastor Fabiano? Então, que lá eu errei, certo, irmão? Eu me equivoquei, não tinha
que lá eu errei, certo, irmão? Eu me equivoquei, não tinha nem direito de falar, até porque não tem nem direito de sair falando, né, irmãos? Porque existe aquilo que nós chamamos de defamação, que é... Então, não existe isso. A igreja que ceia junto, cresce junto. Mas só que nós crescemos no meio das... Isso. A igreja que ceia junto, cresce junto. Mas só que nós crescemos no meio das feridas também. Vou repetir, nós crescemos no meio das feridas. O pessoal fala, eu saí da igreja porque fulano falou de mim. Não, você saiu da igreja. Você não saiu da empresa quando falou de você. Você não mudou de casa quando teu vizinho falou de você. Por que saiu da igreja? Então não vem. Você não saiu da empresa quando falou de você. Você não mudou de casa quando teu vizinho falou de você. Por que saiu da igreja? Então não vem com desculpa não, meu irmão. Saiu da igreja porque não amadureceu ainda. Porque só perdoa isso, para aprender, vivenciar, desfrutar e praticar o perdão, esse ambiente é aqui. Desfrutar e praticar o perdão, esse ambiente é aqui. Agora observa, agora esse tipo de perdão, isso é para a liderança, né? Nós que trabalhamos com o povo é terrível. É assim ou não é? Alguns, né? Alguns. Acho que tem um direito de falar o que quer, do jeito que quer, da alguns, né? Alguns. Acho que tem um direito de falar o que quer, do jeito que quer, da forma que quer. Aí fala, fulano, ciclano. Aí chega no particular, perdão, é prática, mas esse evangelho é prática. Aí sim, pode até ter Pedro na reunião, pode até ter Malco ferido, né? Meu irmão, eu vou ter maturidade de reconciliação e de restauração, para que quando Malco vem da de reconciliação e de restauração, para que quando Malco vem da conjectura entrar no templo, vê Pedro, vai abraçar Pedro e vai falar, aquele ambiente estava escuro, mas encerrar, irmãos, eu me lembro, o garoto, eu sempre fui muito bonzinho, essa cara de anjo, deixa eu tirar o óculos. Encerrar, irmãos, eu me lembro, o garoto, eu sempre fui muito bonzinho, essa cara de anjo, deixa eu tirar o óculos. Calma, essa risada aí é meio denunciadora. Eu morri no nariz, na escola. Aí já viu o que saiu, né? Passou o tempo. Nós íamos para o baile. Aí já viu o que saiu, né? Passou o tempo. Nós íamos para o baile, ele ficava de um lado e eu do outro. Um com medo do outro, né? Obviamente. Foi para sentado lá. Eu fiquei tão feliz de vê-lo, mas ele ficou tão sem graça. E eu desci, fui sentado lá. Eu fiquei tão feliz de vê-lo, mas ele ficou tão sem graça. E eu desci, fui lá, abracei ele, falei, rapaz, que alegria tê-lo aqui com a gente, tal. Sabe o que o evangelho é isso? Eu nunca esqueci do soco que eu tomei, mas nunca levei mágoa para o coração. Não, levei sim durante muito tempo, mas até conhecer Cristo. Levei mágoa para o coração. Não, levei sim durante muito tempo, mas até conhecer Cristo. Porque aquele que carrega mágoa no coração, pode cantar, pode comer pão, beber suco, pode fazer parte do ciclo de oração, do ministério, e é uma alma oprimida, mas nesta manhã, é manhã de comunhão, é manhã de restauração, é manhã de milagre. Pode ter Pedro com a espada, mas tem Jesus com a mão estendida, amigo, e glorifica o nome do Senhor.